Grande é o nosso gozo de sermos um povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra os principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Bem, o início da história, da nossa história, Erasmo e Aline, foi... Deus nos proporcionou nos conhecermos, Somos casados, temos 2 filhos, e Deus nos uniu, os nossos caminhos com um propósito, Entendemos que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, e quando Deus nos chamou para o ministério há 5 anos atrás, Deus uniu já as nossas vidas com o propósito de fazer a obra de Deus. Erasmo, eu sou uma pessoa que vim de berço desde os meus 9 anos de idade, onde me converti, e Deus foi trabalhando na minha vida, durante um longo tempo, até Deus começar a me dar as composições e a descobrir sobre o ministério que Ele tinha na minha vida, Aline? É verdade. Foi muito interessante porque é Ele que me ganhou para Jesus. Eu não era convertida, vim de família católica, os meus pais, sou a filha do meio, como a gente pode dizer. A probabilidade de eu adorar e cantar um dia era muito pequena, porque quem tinha uma voz bonita e que cantava sempre era minha irmã caçula. Tem uma voz maravilhosa e eu nunca cantei. Eu sempre costumo falar, que eu nunca cantei nem no banheiro. E Deus quis, eu creio muito que eu sou uma escolhida do Senhor e hoje adoro o Senhor com muita alegria no coração. É isso mesmo, Deus, a gente sempre costuma dizer que Deus, Ele une propósitos, Uniu nossas vidas com esse intuito. A Aline, para quem está começando agora a louvar, a adorar ao Senhor,
A Aline, ela não tinha esse dom, né, de cantar, o talento, né? Porque o dom vem de Deus, mas ela não tinha esse talento para cantar. Então a gente no começo achava um pouco estranho, né? Mas eu disse, não, Deus tem algo a revelar para nós, e através das nossas vidas, Deus tem muitas vidas para ganhar. Então esse foi o começo, né, de tudo, né? O começo, daí nós começamos a cantar em casa e assim por diante foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Deus foi falando através das nossas vidas, confirmando, né, esse chamado, e através da nossa família. Temos 2 filhos e Deus foi trabalhando de uma forma tão grande que hoje nós consideramos, né, não tão um longo tempo de caminhada, mas temos aí 4 para 5 anos de ministério. Então, e Deus tem feito grandes coisas. Inspiração, como o nosso ministério, ele digamos assim, não é mais tão jovem, né? Mas a gente teve várias inspirações, como a dupla Canção e Louvor, que a gente, como se diz, inspira, né, neles, os louvores maravilhosos, cantamos louvores dele. Canção e Louvor, né? É uma dupla que a gente gosta muito. Até a história deles também, né? Foi que nos inspirou. Começaram desde pequeno também louvando, e a gente tem essa inspiração. Canção e Louvor é uma dupla que a gente ama muito e acompanha eles, né, através das redes sociais, que hoje nos proporciona tudo isso. E é algo que inspira, né? Os louvores inspirados por Deus, e a gente louva alguns louvores de Canção e Louvor. Também outras referências, né? Anderson Freire. Quem mais a gente escuta, amor? Primeiro louvor que eu escutei, que marcou muito a minha vida, quando eu estava num trabalho e eu liguei o computador e apareceu assim o louvor da Lauriette. Então marcou muito, né? São cantores e pessoas que são usadas por Deus, né, nesse ministério do louvor, da adoração, e que inspiram, né, Erasmo e Aline, e a bênção de Deus. Subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo seu caminho. O crente chora, o crente ora, ao ouvir a voz divina, na mensagem que é pregada, como água cristalina. O poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. O inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labaredas, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando,
olhe para o lado e veja seu irmão se alegrando. Ouço as línguas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora, já chegou o seu momento. O poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até a criança chora diante do Deus verdadeiro. O inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labaredas, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir, essa conciliação, nós trabalhamos, né? Vivemos 24 horas juntos, né, amor? Então a gente trabalha junto, temos o ministério juntos, cuidamos da família juntos, então a gente está 24 horas juntos. Essa conciliação é muito importante, né, a gente entender esse cuidado para não inverter, né, como se diz, as prioridades, né? Nós sabemos que em primeiro lugar na nossa vida está Deus, acima de tudo, né? E em segundo está a família, nossa né? família. Que é o nosso primeiro ministério, que a gente sempre costuma falar. Que em primeiro lugar tem que ser a nossa família, né? Muitas vezes até deixamos filhos, né? Para atender a obra do Senhor, mas eu creio que Deus, Ele está sempre no centro das nossas vidas. Então, com Ele na direção, a gente consegue tudo, né, amor? No trabalho, na família. Consegue conciliar. Né? Dando a atenção necessária aos filhos, aos familiares até mesmo, né? Porque muitas vezes os familiares, a nossa família, parentes, né? Em si, muitas vezes tem muitos que têm essa falta, sente essa falta, né, das pessoas. Tem muitos que têm ministério, mas muitas das vezes não dão aquela atenção necessária para os familiares, parentes, né, que estão incluídos nessa família. E o trabalho, né? O trabalho a gente como se diz, é o nosso sustento do dia a dia, é onde a gente busca os recursos, né, para conciliar, né, o bem-estar da nossa família, das nossas vidas. Então, a gente sabendo conciliar, administrar isso, não invertendo as posições, o ministério, com certeza, ele é um ministério que vai ser abençoado por Deus, vai ser direcionado, é um ministério alicerçado. O importante a gente estar sempre sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, para estar dando aquele tempo necessário. Talvez o trabalho precise um tempinho a mais, às vezes os filhos precisam daquele tempo. Organizando o tempo, né? Saber organizar o tempo é fundamental. Precisa dessa atenção, os familiares, como eu falei, pai e mãe, a gente precisa dar essa atenção a eles. Então, e o ministério, a obra tem que ser feita. O ministério de Deus tem que ser feito, o reino precisa crescer, a obra precisa crescer. Deus nos levantou, está nos capacitando, então eu creio que Ele capacita, cada um que Ele levanta, cada um que Ele escolhe, Ele capacita e direciona para estar conciliando todos esses afazeres. Lembrando que a família é o nosso primeiro ministério, né? E a palavra de Deus diz que quem esquecer ou não cuidar da sua família
negou a fé e é pior do que aquele que nem conhece. Então, essa é a sensibilidade, a voz de Deus para conciliar tudo isso, né? Trabalho, conciliar a obra de Deus, o ministério, o trabalho e a família. E a família. Bom, os hinos que a gente gosta muito, né? E como diz, nós somos suspeitos de falar porque são louvores que Deus deu para a gente. Mas a gente sabe cada experiência que a gente viveu com esses louvores. Então são louvores que não pode faltar. Tempos de guerra. Tempos de guerra. Tem um testemunho lindo, né? Tem um testemunho lindo, tem uma letra muito edificante de adoração. Povo escolhido. Povo escolhido. Deus cuida. Vaso de honra, é um louvor Só tremendo. Quero te adorar. Só quero te adorar, que foi um dos primeiros louvores que Deus nos deu. Enfim, tem louvores tantos, abençoados, né? mas esses em si, a gente tem esse carinho, escuta um pouquinho mais eles, né? Mas são louvores abençoados e inspirados por Deus. Eu quero te dizer te amo de todo o meu ser. Eu quero abrir meu coração, eu quero me render. Jesus pra mim na minha vida é tudo o que mais quero. Todo dia, toda hora, tudo que eu espero. Eu quero te dizer te amo de todo o meu ser. Eu quero abrir meu coração, eu quero me render. Jesus pra mim na minha vida é tudo o que mais quero. Todo dia, toda hora, tudo que eu espero. A canção que mexe com a gente, que tem um testemunho, né, maravilhoso, e teve vários testemunhos depois que a gente lançou este louvor, chegou a muitas vidas, tantos testemunhos. Este louvor foi Deus me concedeu num tempo em que a gente estava passando, vamos dizer, aquele momento que você está com a vida em ordem, está descansando, né, no Senhor, você está esperando em Deus e as coisas estão indo bem, assim, sabe? Quando você olha para o seu trabalho, está bem, você olha para a sua família, não que não tenha as dificuldades, tem as dificuldades, mas aqueles momentos que está, agora está tudo certo. Esses momentos, eu sempre costumei falar para minha esposa e dizer assim, nós temos que vigiar nessas horas, intensificar nossas orações, porque são momentos, né, que a gente fica assim, até nem acredita, mas está tudo correndo tudo bem. Sim. E Deus me concedeu essa canção neste tempo. Só que essa canção ela vem falando de um tempo, de tempos difíceis, de enfrentar tempos difíceis, adorar nas situações complicadas, né? Quando vem o vento, quando vem as tempestades, quando vem o silêncio de Deus. E quando Deus me deu essa canção, eu estava no meu trabalho e a Aline tinha saído para ir em casa pegar a roupa para a gente se arrumar no trabalho e ir louvar num compromisso que a gente tinha. Como a gente sempre faz, né? Como a gente se arruma sempre faz, rapidinho depois do trabalho para atender, né? Exatamente. Então, nesse dia, Deus foi como se descesse do céu, sabe? Essa letra, e foi coisa rápida, assim, foi instantâneo. A presença de Deus naquele lugar onde eu estava no meu trabalho, foi instantâneo. Deus parece que desenrolou assim o rolo e esse louvor veio. E naquele momento eu fui tomado pela presença do Espírito Santo e ali eu falava em línguas, eu gravei o violão, o louvor no violão e daí eu escutava ele no fone de ouvido e a presença de Deus já me tomou de uma forma e o Espírito Santo começou a falar comigo, me usar naquele instante ali e eu sozinho. Era um dia chuvoso, eu lembro como se fosse hoje, um dia chuvoso e a presença de Deus foi tão grande. Quando a minha esposa chegou no nosso comércio, que a gente tem um comércio lá no nosso trabalho, eu disse, amor, Deus deu um louvor tão lindo para mim agora, mas esse louvor é muito forte. Eu me lembro que quando eu coloquei no fone assim para ouvir, eu já comecei a chorar, porque ele é muito forte, ele começa com uma letra muito forte, eu comecei a chorar e não estava entendendo, né? E a gente não entendeu. Até então, a gente começamos a orar, intensificar as orações. Eu disse, amor, vamos orar, porque Deus ele está nos orientando, nos fortalecendo
Algo deve estar vindo por aí. E nós temos que estar preparados em Cristo para enfrentar as adversidades, enfrentar as situações. Então vamos intensificar as nossas orações e vamos continuar buscando em Deus. Este louvor veio para nós enfrentar esses tempos difíceis e entender que somos adoradores não só quando tudo vai bem, mas somos adoradores nos tempos difíceis. Esses tempos são necessários para nos fortalecer, para nos moldar ainda mais. E aí Deus consegue entender e Deus consegue ver o verdadeiro adorador. Quando os tempos difíceis chegam, isso vem ainda para nos fortalecer e nos capacitar ainda mais. É necessário estar adorando ainda mais. Este louvor veio e logo em seguida começou os ventos, as tempestades, o silêncio de Deus na nossa vida, a família. Nós tivemos uma perda muito grande, que foi a perda da minha irmã. Logo em seguida nós tivemos a notícia, ela ficou doente, enferma, e nesse instante a gente oramos, ela foi para o hospital, passou por uma cirurgia, mas enfim não resistiu e veio a falecer. 42 anos ela tinha, era nova, difícil para a família entender, difícil para nós entendermos, mas naquele momento Deus entendeu, né? Falou com a gente que até no momento mais difícil que uma vida passa, que o adorador passa, que você que está assistindo de repente passa, esse momento talvez seja o momento, das dores mais difíceis que nós podemos enfrentar nessa vida, que é a perda de um ente querido, de um irmão, de um filho, de uma esposa, do pai. A perda de um ente querido, isso é algo que mexe com a gente. Só quem passa para entender essa dor. E a gente entendeu, Deus nos tinha dado este louvor para estar nos fortalecendo. Tem um pedaço dessa canção que ela diz: é nessas horas que Deus conhece o verdadeiro adorador. E o nome do louvor é Tempos de Guerra. Ele já é um Tempos de Guerra. Forte. Este louvor é muito bênção de Deus para as nossas vidas, nos fortaleceu neste momento. E depois a gente ainda recebeu testemunhos e recebe até hoje deste louvor chegando a vidas, chegando a almas que estão passando por momentos difíceis, mas não desistem, continuam adorando a Deus. Esse é o mais importante. O inimigo pode tentar tirar tudo em nossas vidas, pois neste mundo nada nos pertence. Tudo é de Deus, somos apenas mordomos disso tudo que Ele nos concede. Mas tem algo em nossas vidas que Deus só pode ser tirado com a permissão de Deus, que é o nosso espírito de adorador, e isso pertence a Ele. Pode me tirar tudo que tenho, pode me jogar até no pó. Nada é maior que o meu anseio, Senhor. Nada é maior que a minha adoração. Tempos de guerras, de choro, as tempestades, o mar revolto, o silêncio, a dor, a angústia, a falta de amor. São tempos necessários para nos moldar, assim como o fogo, o ouro vem forjar. Assim são as provas, mas não desisto, não me entrego, continuo a te adorar. No silêncio eu vou adorar, na dor eu vou adorar, nas conquistas, na falta de amor. Chorando eu vou adorar, cantando eu vou adorar.
pois sei que todas as coisas é pro bem de um adorador. Mesmo em tempos de guerra eu vou adorar, as situações severas não vão me calar. Em meio às tempestades ou na fúria do mar, sendo forte, sendo fraco, firme eu estou. A fraqueza aperfeiçoa o nosso louvor. Aleluia! É nessas horas que Deus conhece um adorador. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore ao Senhor, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore ao Senhor. É nessas horas que Deus conhece o verdadeiro adorador. Sem dúvida nenhuma, testemunho que eu lembrei agora, em relação que nós estávamos indo atender uma agenda, eu não lembro agora onde, e deixamos a nossa filha, como sempre, em casa, e ela mandou uma mensagem para nós. Ela estava com alguns problemas pessoais, tinha comentado alguma coisa na parte da tarde comigo, e eu conversando com ela, mas de repente ela meio que teve um surto, assim, mandou uma mensagem muito forte no meu celular falando: mãe... Tipo uma crise de pânico, uma algo crise assim, de ansiedade, de pânico que deu nela, e falando, e nós a caminho na BR, eu me lembro muito bem, e eu vi meu celular e ela falou: mãe, eu quero me matar, eu vou sair de casa agora e vou me jogar embaixo de um carro. Eu, na hora que eu li aquilo, eu nem acreditei, né, para uma mãe lendo uma mensagem tão forte dessa. Muito difícil, né? Muito difícil, nós, né? A caminho, né? A gente não sabia. De um compromisso, nós estávamos indo louvar, pregar em uma igreja, e de repente recebi essa mensagem muito forte, né? E naquele mesmo instante falei: amor, o Erasmo pegou na minha mão assim, né, primeiro, e falou: vamos orar. Vamos orar, porque isso é espiritual. Um clamor, né? Naquele instante nós começamos a clamar dentro do carro. A gente estava na BR e começamos a clamar. Eu disse: Senhor, o primeiro ministério nosso é a nossa família. O Senhor que nos concedeu. Então, que o Senhor esteja agindo lá no nosso lar, lá na nossa casa. O Senhor sabe que nós estamos indo fazer a obra de Deus, estamos indo pregar o Evangelho, estamos indo louvar ao Senhor. E naquele instante nós sentimos muito forte a presença de Deus e Deus agindo naquela hora. Mesmo eu chorando, em prantos, né? Porque para uma mãe não é fácil, né? A Aline chorando, eu disse: amor, fica tranquila, vai ficar tudo bem. Eu lembro que eu cheguei na igreja, me ajoelhei, né? O ato que a gente sempre faz, né? Quando chega nas igrejas, no silêncio, uma vontade de chorar, e aquela igreja cheia, se eu chorasse, o pessoal não ia entender, né, o que estava acontecendo. Então Deus me fortaleceu, eu orei a Deus, nós ministramos, louvamos, foi uma bênção de Deus. Foi um culto abençoado, e quando a gente saiu do culto sem ter notícias, né, e a gente já logo foi pro celular para mandar mensagem, saber como estava, e não conseguimos falar com ela. Quando nós chegamos em casa, para a honra e glória do nosso Deus, ela estava como se não estivesse acontecido nada. Ela desceu as escadas sorrindo e até mudou de assunto, e foi algo de Deus, um milagre, assim, uma experiência que eu passei, que nós passamos, né, amor, muito forte, e creio que tive a plena certeza que quando Deus está no centro das nossas vidas, Ele cuida de tudo, de todos os detalhes. É como diz essa canção. E nos fortaleceu, né? Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Deus está cuidando de tudo. Cuida do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Enquanto você faz a obra, enquanto você está levando o Evangelho, adorando ao Senhor, fazendo a obra de Deus,
Deus cuida dos teus. Não sei o momento que você passa, mas são experiências que a gente passa com Deus, que isso nos fortalece ainda mais. Vem para nos fortalecer. São experiências. E para a glória de Deus, ela serve ao Senhor, é uma bênção. É bênção de Deus. Então Deus tem cuidado de nós. Não que não passamos por dificuldades, passamos, mas Deus tem cuidado. Experiências como essas vêm para nos fortalecer. Tem outras tantas, né? Muitas, mas essa testemunhos que a gente recebe de pessoas que estavam tentando tirar a vida. Este louvor Tempos de Guerra, nós recebemos um testemunho lá do Rio Grande do Norte, acho que foi uma jovem também havia perdido a mãe e estava a ponto de tirar também a vida, e pelo WhatsApp, pela rede social, chegou esse louvor até ela, e ela pôde compartilhar com a gente que esse louvor chegou na hora certa, que ela estava pensando em tirar a própria vida por não aguentar passar por essa dor, esse sofrimento de perder um ente querido, né? Então são testemunhos, experiências, né, que a gente tem com Deus, e a gente fica feliz porque Deus, ele tem cuidado de nós. Deus, ele cuida dos seus. Não que não vamos passar dificuldades, mas ele cuida e ele nos capacita para enfrentar todas as adversidades. Deus estará conosco. Acalma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está fazendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. São conselhos que a gente buscou também e aprendeu muito, né, no nosso começo, né, de ministério, e ainda aprendemos muito, né? A nossa vida é de aprendizado, aperfeiçoamentos. Então, o ministério do louvor, nós temos que ter essa sensibilidade. Não podemos nunca perder a sensibilidade que o Espírito de Deus nos concede. Sensibilidade de saber a hora e o momento de avançar, a hora e o momento de esperar,
O que acontece muito no começo de ministério é que tem pessoas que acham que Deus chamou, tem o talento, acham que todo momento é momento de avançar, todo momento tem que avançar, é preciso ir para frente, é preciso evoluir e muitas vezes acaba esquecendo de olhar e escutar o propósito desse chamado, o propósito desse talento que Deus concede para nossas vidas, do propósito que Deus tem para o ministério. E isso é muito importante. Quanto antes a gente entender o propósito, para que fomos chamados? Não é porque, é para quê? Qual é o propósito? O propósito é ganhar almas para o reino de Deus, sim. Mas de que forma? Louvando, pregando, adorando. Qual é Servindo, o maior propósito? Falando de adoradores, o maior propósito na vida de um adorador é a nossa vida. Para as pessoas, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós refletirmos, nós temos que refletir a imagem de Deus. Então isso é muito importante para quem tem ministério, para cantores, para duplas, pessoas, adoradores que estão de repente começando, né? Entender este propósito. O nosso propósito é que primeiramente nós somos adoradores, então a nossa vida tem que ser um dia a dia, tem que ser um espelho, semelhança de Cristo. Através das nossas atitudes nós vamos ganhar almas para o reino de Deus. Não necessariamente o nosso talento, que Deus aperfeiçoa. Podemos cantar bem, podemos tocar bem, mas se nós não tivermos uma vida diante do altar de Deus, uma vida de adoração, um altar na presença de Deus, que a nossa vida reflita a imagem e semelhança de Cristo, muitas vezes não vai surtir o efeito que é para ter este ministério. Deus quer te levar longe, Deus quer te capacitar, Deus quer te levantar como adorador, como um cantor, uma pessoa que faz a obra de Deus, mas primeiramente entenda o propósito. Não coloque nada antes do tempo. Há um tempo necessário. Esse tempo é necessário. E esse tempo quem determina é Deus, não somos nós. Se nós formos olhar, tem ministérios, cantores que começam a adorar ao Senhor, né? Começam um ministério e Deus levanta, em 1, 2 anos a pessoa é levantada e Deus usa e honra. Isso acontece rápido aos nossos olhos, mas talvez aos olhos de Deus, só Deus sabe o projeto naquela vida e a necessidade de levantar aquela vida para o reino de Deus. Então não somos nós que determinamos o tempo, é Deus que determina esse tempo. Se Ele chama, às vezes demora tempo, anos, de repente, para talvez não está acontecendo no teu ministério, o tempo determinado é de Deus. Continue crendo, continue buscando sensibilidade à voz do Espírito Santo para entender esse propósito, que Deus vai te honrar com certeza. É sério, você foi o presente que eu pedi em oração. Deus me concedeu para completar meu coração. Hoje vivemos o propósito da nossa união. Fala sério. É sério. Eu também pedi a Deus alguém assim, que cuidasse de mim, em tempos bons ou ruins, que me amasse com seu jeito tão especial. Quero dizer que eu te amo, que pra nós dois Deus tem um plano. Vamos viver o que a Bíblia diz. Nossa aliança foi Deus quem quis. Quero dizer
dizer que eu te amo, que pra nós dois Deus tem um plano. Vamos viver o que a Bíblia fala. O que Deus uniu, o homem não separa. Você foi o presente que eu pedi em oração. Deus me concedeu pra completar meu coração. E hoje vivemos o propósito da nossa união. Fala sério. Eu também pedi a Deus alguém assim, que cuidasse de mim em tempos bons ou ruins, e me amasse com seu jeito tão especial. Quero dizer que eu te amo, que pra nós dois Deus tem um plano. Vamos viver o que a Bíblia diz. Nossa aliança foi Deus quem quis. Quero dizer que eu te amo, que pra nós dois Deus tem um plano. Vamos viver o que a Bíblia fala. O que Deus uniu, o homem não separa. Deus uniu, o homem não separa. É sério? Eu sei que é sério. Você foi o presente que eu pedi em oração.